A neve caía em silêncio sobre o deserto rochoso, cobrindo os pinheiros retorcidos e os montes de pedra como um véu branco de eternidade. O vento soprava entre os desfiladeiros, arrastando consigo o som distante de um lobo solitário. No meio daquela vastidão, erguia-se uma pequena cabana de madeira, resistente, mas marcada pelos anos de invernos rigorosos. A chaminé cuspia fumaça cinzenta, sinal de vida em um lugar onde a morte parecia a única moradora constante. Dentro, um homem permanecia sentado diante do fogo, o rosto iluminado pelas chamas que dançavam, revelando cicatrizes profundas, algumas gravadas na pele, outras enterradas na alma. Seus olhos eram poços escuros, sem brilho, como se a esperança tivesse se apagado muito antes da última tempestade. A voz da narrativa ecoa como o vento. Ele viveu sozinho por 30 invernos. 30 invernos de silêncio, de luta contra a terra selvagem, de lembranças que se recusam a morrer. O Oeste não perdoa, e ele sabia disso melhor que ninguém. E assim, a história começa, não com glória, mas com sobrevivência. Não com conquistas, mas com cicatrizes. O homem não nascerá para a solidão. Um dia tivera família, risos de crianças correndo pelo quintal, o cheiro do pão assando em forno de pedra. Mas esse mundo fora destruído como madeira sob o machado implacável da guerra. As lembranças vinham em fragmentos, o fogo consumindo a fazenda, gritos abafados pelo rugido dos rifles, o sangue espalhado sobre a terra vermelha do oeste. A emboscada acontecerá de forma tão brutal que o tempo não lhe dera a chance de dizer adeus. O que restou foi apenas a dor. Ele sobreviveu, mas ao custo de tudo que amava. Desde então, passou a vagar como um fantasma entre montanhas e vales, carregando o peso da culpa. O exílio que escolheu não era apenas fuga, mas punição. Cada árvore cortada para lenha, cada animal abatido para sustento, era um lembrete de que ainda estava vivo, quando, no fundo, acreditava que não merecia estar. A cabana que construíra não era um lar, mas uma fortaleza contra si mesmo. Os anos passaram, e os invernos se acumularam como pedras sobre sua consciência. O mundo lá fora seguiu adiante, novas cidades surgiram, novas guerras foram travadas, mas ele permaneceu imóvel, enterrado na própria solidão. Seu nome já não importava. Apenas a luta diária. Apenas o frio. Apenas a memória dos que nunca voltariam. A vida no coração selvagem do oeste era um duelo constante com a natureza. A cada inverno, a neve caía mais pesada, e o frio parecia morder mais fundo. Para sobreviver, o homem precisava caçar, mas até isso se tornava cada vez mais difícil. Os cervos migravam para regiões mais baixas, e os rastros se perdiam sob camadas intermináveis de gelo. Muitas vezes, passava dias inteiros seguindo pegadas que desapareciam antes de qualquer chance de caça. Os lobos eram companheiros constantes. Seus uivos cortavam a noite, lembrando que, mesmo isolado, ele nunca estava realmente sozinho. Um erro, um momento de descuido, e a matilha poderia cercá-lo. Já enfrentará um deles, grande como um bezerro, olhos brilhando na escuridão. Saiu ferido, mas vivo, o animal não teve a mesma sorte. Ainda assim, a cada encontro, percebia o quão frágil era diante das garras afiadas e da fome selvagem. E não eram apenas os lobos. Ursos surgiam quando a fome os empurrava para mais perto da cabana. Certa vez, um deles quase derrubou a porta, atraído pelo cheiro da carne pendurada para secar. O homem lutou com tudo o que tinha: fogo, faca e desespero. Sobreviveu, mas ficou marcado para sempre. A madeira para o fogo também era a luta diária. Cortar, carregar, empilhar. Cada tronco era vida prolongada por mais uma noite. Sem fogo, a morte viria em silêncio, durante o sono. Assim, dia após dia, o homem enfrentava não apenas o frio e as feras, mas o peso da própria sobrevivência. Mas o inimigo mais cruel não era a neve, nem os lobos, nem a fome. Era ele mesmo. Nas noites longas de inverno, quando o vento batia contra as paredes da cabana e o fogo se apagava devagar, ele conversava com o silêncio. As vozes do passado surgiam na escuridão, o riso da esposa, o choro da filha, o chamado distante de um irmão perdido. Fantasmas que não o deixavam descansar. Cada vez que fechava os olhos, revivia a tragédia. Perguntava-se se poderia ter feito algo diferente,
se tivesse disparado mais rápido, se tivesse construído defesas mais fortes, se tivesse sacrificado a própria vida para salvá-los. As respostas nunca vinham, apenas o vazio. A garrafa de uísque, muitas vezes, foi sua companhia mais próxima. Mas até o álcool se tornará inimigo, consumindo forças que ele precisava para cortar lenha ou caçar. Assim, aprendeu a lutar contra a tentação, não por fé ou esperança, mas por pura necessidade de sobreviver. O tempo passava devagar, e ele se perguntava se ainda havia sentido em continuar. Se morrer congelado não seria mais fácil, mais justo. Mas sempre que chegava perto desse pensamento, lembrava-se dos olhos da filha, e o fogo da vingança contra o destino o empurrava para mais um dia. Sozinho, com apenas o vento como testemunha, travava a guerra mais difícil, a de não desistir de si mesmo. Então veio a noite em que tudo mudou. O vento rugia como fera lá fora, levantando redemoinhos de neve contra as paredes da cabana. Ele estava prestes a se deitar, quando ouviu 3 batidas firmes, secas, ressoaram na madeira da porta. Não era o som de galho batendo, nem do vento. Era humano. O coração acelerou. Fazia 30 invernos que ninguém se aproximava daquela cabana. Com o rifle em mãos, ele caminhou devagar até a porta. O silêncio reinava por um instante, até que mais batidas ecoaram, mais urgentes. Respirou fundo, abriu a portinhola de inspeção e, à luz pálida da lua refletida na neve, viu 10 silhuetas femininas, envoltas em peles, com olhos que brilhavam como brasas na noite. Estavam exaustas, feridas, mas havia firmeza em suas posturas. 10 mulheres Apache diante de sua porta. O homem não soube se devia temê-las ou respeitá-las. Mas uma coisa estava clara: o silêncio de 30 invernos tinha acabado. E com ele, a solidão deixava de ser sua única inimiga. O homem manteve o rifle firme nas mãos quando a porta rangeu lentamente, empurrada pelo vento gélido. As 10 mulheres Apache ficaram paradas diante dele, como estátuas erguidas pela própria noite. Seus olhos refletiam o brilho do luar, ao mesmo tempo cansados e desafiadores. Não havia gritos, não havia súplica. Apenas o silêncio pesado de quem carregava mais segredos do que palavras. Elas estavam envoltas em peles, os cabelos longos desgrenhados pelo vento. Algumas traziam ferimentos visíveis, cortes no rosto, manchas de sangue congelado nas roupas. A respiração saía em nuvens brancas. Cada uma delas carregava a marca da resistência, mas também do esgotamento. Ele ergueu o cano do rifle, não para atirar, mas para marcar a fronteira. Aquela era sua fortaleza, seu exílio, sua última defesa. Por um instante, o tempo pareceu parar. A neve continuava a cair, cobrindo pegadas e apagando rastros, mas ali, na soleira da porta, o mundo se dividia entre confiança e violência. A que parecia ser a mais velha deu um passo à frente. Não falou, apenas ergueu a mão aberta, gesto universal de paz. Seus olhos fixaram-se nos dele, firmes, como se dissessem: não viemos para lutar. Viemos porque não há outro lugar. Ele hesitou. O instinto gritava para fechar a porta e protegê-la com madeira e ferro. Mas havia algo naquelas mulheres que o deteve. Talvez fosse a lembrança de sua própria perda. Talvez fosse apenas o eco de humanidade que ainda restava dentro dele. Sem baixar o rifle, abriu espaço para que entrassem. A cabana, pequena e fria, parecia sufocar com tantas presenças de uma só vez. As mulheres se espalharam em silêncio, sem nunca tirar os olhos do homem. Ele permaneceu de pé, segurando o rifle, cada músculo em alerta. Os minutos passaram como horas. Não havia palavras em comum que pudessem ser trocadas, apenas olhares e gestos. O fogo estalava na lareira, iluminando os rostos marcados pelo vento e pelo sofrimento. Uma delas se aproximou lentamente, trazendo nas mãos um pedaço de carne seca. Estendeu-o como oferta. Ele olhou para o alimento, depois para o rosto dela. A fome era a companheira antiga, mas o gesto significava mais do que sustento, era um pedido de confiança. Sem dizer nada, aceitou. Em troca, pegou uma panela, encheu de água derretida da neve e colocou sobre o fogo, deixando que elas percebessem o gesto como um convite. As mulheres se aqueceram junto à chama, mas a tensão não diminuía. Cada olhar parecia carregar uma pergunta sem resposta.
Quem eram? Por que estavam ali? Até quando ficariam? Apesar da desconfiança, algo dentro dele se mexia. Fascínio. Admirava a resistência daquelas mulheres, sua dignidade mesmo na fraqueza. Não eram vítimas frágeis, eram guerreiras marcadas pela dor e pela fuga. E enquanto o silêncio dominava a cabana, ele sentia que o destino começava a mudar, não pela espada ou pelo rifle, mas por aquele fogo compartilhado que quebrava, ainda que levemente, a muralha da solidão. Foi apenas na manhã seguinte que a verdade começou a se revelar. Quando saiu para verificar os arredores, encontrou rastros recentes na neve, marcas de cavalos, botas e rodas de carroça. Não eram pegadas comuns de caçadores, mas sinais de homens armados. O coração apertou. Entendeu, então, por que aquelas mulheres haviam batido à sua porta. Não fugiam da natureza, mas de algo muito pior. Saqueadores, homens cruéis que percorriam o oeste roubando, queimando e destruindo. Ao voltar para a cabana, fitou novamente aquelas 10 figuras silenciosas. Agora havia não apenas o cansaço em seus rostos, mas também o medo escondido atrás da firmeza. Eram caçadas como animais. A tensão dentro dele aumentava. Se ficassem ali, sua cabana seria alvo. Os bandidos encontrariam rastros, seguiriam até seu refúgio. Quando chegassem, não haveria escapatória. A cabana era forte contra o vento, mas frágil contra o fogo e a pólvora. Expulsá-las parecia a solução mais lógica. Afastar-se do conflito, manter a sobrevivência que lutara tanto para preservar. Mas, ao mesmo tempo, uma lembrança corroía sua mente, o dia em que sua própria família fora destruída por homens assim. O mesmo tipo de brutalidade que agora caçava aquelas mulheres. Proteger ou expulsar. O dilema o consumia. Sua vida inteira fora construída sobre o instinto de preservar-se. Mas talvez aquele fosse o momento de escolher entre continuar vivendo como sombra ou enfrentar a própria covardia. E, no fundo, ele já sabia qual seria a resposta. Entre as 10, havia uma que se destacava. Não pela força física, mas pela presença silenciosa e implacável. Seus olhos eram diferentes, firmes, claros como lâminas afiadas. Era mais jovem do que algumas, mas carregava em si a postura de liderança. Foi ela quem mais se aproximou dele. Nunca sorriu, nunca falou em sua língua, mas seus gestos eram suficientes para transmitir firmeza. A cada movimento, parecia medir não apenas a cabana, mas também o homem que agora dividia espaço com elas. Em certa manhã, ao perceber que ele cortava a lenha sozinho, aproximou-se e pegou o machado. Sem pedir permissão, começou a rachar toras com força e precisão. O gesto, simples e direto, era uma mensagem: estamos aqui para resistir, não para depender. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ele a observou sentada próxima à lareira, afiada como uma sentinela. O fogo refletia em seu rosto, mostrando a determinação de alguém que já perdera muito, mas não aceitava perder o que restava. Era a ponte, a única capaz de transformar desconfiança em algo parecido com aliança. E, aos poucos, ele percebeu que não estava mais sozinho, que, naquele grupo de olhares duros, havia uma chama de coragem que reacendia algo esquecido dentro dele. Não era amizade, nem confiança plena, mas era o início de algo. Na terceira noite, o silêncio foi quebrado por sons distantes. O trotar de cavalos ecoava pelo vale, misturado a gargalhadas brutais. O homem apagou o fogo com pressa, deixando a cabana mergulhada em escuridão. As mulheres se levantaram, tensas, os olhos faiscando como lâminas na penumbra. Os saqueadores estavam próximos, muito próximos. A solidão que antes protegia a cabana agora se transformava em armadilha. O reino de madeira estava prestes a ser sitiado. A noite caiu pesada, como um véu de ferro sobre o vale. A neve continuava a cair, mas agora não trazia silêncio, trazia prenúncio. O som de cascos ecoava entre os desfiladeiros, misturado a gargalhadas e vozes embriagadas de violência. Os saqueadores haviam chegado. Dentro da cabana, a tensão era sufocante. As mulheres apaches se reuniram em silêncio, suas mãos firmes sobre arcos, facas e lanças improvisadas. O homem carregava o rifle com calma tensa, sabendo que cada bala poderia ser a última. Do lado de fora, sombras se moviam entre as árvores.
Lanternas oscilavam como olhos de fera. O frio cortava a pele, mas o verdadeiro gelo estava no coração de quem sabia que talvez não veria o amanhecer. Ele respirou fundo. A cabana, construída para resistir ao vento, agora seria o palco de sua batalha final. O peso dos 30 invernos em solidão desabava sobre seus ombros. Ali estava, diante da morte, e pela primeira vez não estava só. O estalo de um galho denunciou a aproximação. Vozes rudes ordenaram que saíssem. Uma risada zombeteira ecoou. Abra a porta, ou queimaremos tudo. O homem olhou para a líder Apache. Ela não disse nada, apenas ergueu o queixo, os olhos firmes como aço. O combate era inevitável. O primeiro tiro quebrou a noite como trovão. A bala atravessou a janela e atingiu um saqueador que se aproximava. O grito ecoou, seguido pelo caos. Do lado de fora, cavalos relinchavam. Homens gritavam ordens, espalhando-se ao redor da cabana. Do lado de dentro, cada segundo era uma eternidade. As mulheres Apache se moviam como sombras vivas. Uma delas disparou uma flecha pela fresta da parede, o silvo cortou o ar, e logo veio o som surdo de um corpo caindo na neve. Outra mulher avançou pela lateral da cabana, faca em punho, pronta para emboscar quem ousasse se aproximar demais. O homem disparava seu rifle com precisão fria. Cada recuo contra o ombro lembrava-lhe que ainda estava vivo, ainda lutava. Mas as balas eram poucas, e os inimigos, muitos. As tochas começaram a voar contra a madeira. Chamas lamberam a lateral da cabana, iluminando o campo de batalha com reflexos dançantes. A fumaça misturava-se à neve, criando um véu sufocante. Ele correu para abafar o fogo, enquanto duas mulheres seguravam a entrada contra investidas brutais. Facas contra espadas, gritos contra gritos. O sangue manchava a neve, vermelho vivo sobre o branco puro. O som era uma sinfonia de guerra. Tiros curtos, flechas unindo, cavalos desesperados. Era uma luta desigual, mas a fúria da sobrevivência nivelava as forças. No auge do combate, quando a porta finalmente cedeu sob o impacto dos inimigos, o homem foi lançado contra o chão. Um saqueador enorme avançou sobre ele, faca em punho, olhos cheios de crueldade. O rifle caiu longe, e por um instante, parecia que o fim havia chegado. Foi então que a líder Apache surgiu. Rápida como uma flecha, atirou-se contra o agressor, cravando a lâmina no ombro dele. O grito do bandido ecoou, e ela, sem hesitar, o derrubou na neve. O homem, ainda no chão, encarou-a. Pela primeira vez em anos, alguém salvara sua vida. Não por obrigação, não por piedade, mas por confiança. Um pacto silencioso havia sido selado. Ergueu-se, tomou o rifle de volta e lutou lado a lado com ela. Sem palavras, apenas movimentos coordenados, instintivos. Ele cobria sua retaguarda. Ela avançava com a fúria de quem já perdera tudo e não aceitava perder mais. A cada inimigo abatido, o laço invisível entre eles se fortalecia. Não eram aliados por escolha, mas pela necessidade do momento. E, naquele instante, ele percebeu, já não estava mais sozinho no mundo. A solidão de 30 invernos começava a se quebrar, no meio da violência, no meio da morte. A batalha durou o que pareceu uma eternidade, mas terminou em silêncio. O último saqueador fugiu, deixando atrás de si o rastro de corpos e destruição. A neve estava tingida de sangue, como se o próprio inverno chorasse a violência daquela noite. A cabana resistira, embora ferida por buracos e queimaduras. O ar estava pesado com o cheiro de pólvora e fumaça. As mulheres se reuniram em círculo, algumas feridas, todas exaustas, mas vivas. O homem apoiou-se no rifle, respirando fundo. A vitória não trouxe alívio, apenas um peso diferente. A vida fora preservada, mas a morte se espalhara ao redor, lembrando que no oeste ninguém sai ileso de um confronto. O silêncio após o caos era ensurdecedor. Com a aurora, veio a decisão. As mulheres Apache não podiam permanecer. A terra queimada atraía mais violência, e a cabana, antes refúgio, agora era um alvo marcado. A líder olhou para ele, os olhos firmes, convidando-o a segui-las. Não houve palavras, apenas o gesto. Um convite para abandonar o exílio, para caminhar ao lado delas rumo ao desconhecido. Ele hesitou.
Parte dele ansiava por ir, romper o ciclo de solidão, encontrar sentido novamente. Mas outra parte sabia que sua vida havia sido forjada naquela solidão, que a cabana era mais do que madeira, era sua penitência, sua história. Decidiu acompanhá-las por um trecho, guiando-as até a segurança do vale mais baixo. Ali, parou. O olhar da líder encontrou o seu uma última vez. Não havia despedida, apenas compreensão. Ele voltaria ao isolamento, mas não ao mesmo vazio. Algo dentro dele mudará. A câmera se afasta, mostrando a cabana solitária cercada pela neve e pelas cicatrizes da batalha. A voz da narrativa ecoa. Na vastidão do oeste, a solidão molda, mas a confiança transforma. O homem que viveu sozinho por 30 invernos descobriu, naquela noite, que mesmo no fim do mundo, a esperança pode bater à porta. Se esta história te prendeu até aqui, deixe seu like, comente o que teria feito no lugar dele e inscreva-se no canal. Muitas outras histórias do Oeste aguardam você.